Olá, eu me chamo Gustavo Correia, sou chefe de cozinha formado pela Le Cordon Bleu de Paris. Nos últimos 33 anos eu fiz mais de 5.000 eventos e atendi a mais de 1.300.000 pessoas. Ao longo desse tempo eu percebi que muita gente deixa de se alimentar de forma saudável por pensar que tem que passar por restrições. Por isso eu criei essa série, para mostrar que é possível comer bem e com prazer. Se você quiser viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanha nos próximos minutos. A receita de hoje é sobre espiritualidade. Para isso eu convidei meu amigo empresário, Fernando Hércules, que vai nos passar um pouquinho de ensinamentos a respeito disso. Bem-vindo aí, Fernandão. Obrigado, cara. Muito Sempre bom você ter vindo. contigo. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui contigo, cara. Então, me fala um pouquinho mais dessa questão da espiritualidade da sua vida. Assim. Eu acredito piamente que a gente tem um tripé que sustenta a nossa vida, onde é a família, nosso trabalho e a nossa religião, a espiritualidade. E ele tem que estar sempre equilibrado. E como o alimento flutua nos três, não tem como, ele está integrado nesse tripé. E aí para a vida poder ter equilíbrio, para a vida poder você estar sempre forte aí nas suas atividades e tal, o alimento é ponto-chave no meu entender, né? Eu entendo que o corpo é como um vaso, né? Onde a gente tem uma energia lá dentro, que pode ser chamada de energia, de espírito, enfim, e a gente tem que cuidar bem desse corpo, né? Até pouco tempo atrás aí, eu tinha consciência disso, mas eu não praticava isso. Uhum. E a hora que eu tomei essa atitude de praticar uma alimentação saudável, porque eu comecei a entender isso de uma forma um pouco mais amplificada, e isso me trouxe muita clareza, né? Uhum. Para mim poder ter mais energia, mais disposição, passar pelos altos e baixos que na vida de todos nós acontece. Nessa época que você está se referindo, você estava acima do peso, sua vida, como é que estava a sua vida? Totalmente. Eu pesava mais de 120 quilos, né? E hoje eu peso um pouco menos de 90, 87, 88, então são mais de 30 quilos aí. Tá bem. Tive que fazer uma reforma no guarda-roupa e tal, né? Que a coisa vai mudando tudo. Né? Uhum. E sem contar a disposição, né? Sem contar a atenção que a gente, quando vai equilibrando todos os pontinhos ali, vai trazendo pra gente, né? Então hoje eu sou mais disposto, mais focado, tenho mais energia e tudo mais. E foi assim que a coisa foi acontecendo. E aí você acha que espiritualmente você está mais forte também? Não tenha dúvida, porque isso tudo, trazendo um equilíbrio melhor, aquela história da clareza que eu falei, né? Te ajuda a ter um pensamento melhor, ajuda você conseguir clarear mais as suas decisões, as suas atitudes, e tem tudo a ver com a história da espiritualidade, né? Que é a nossa energia, a nossa essência. E isso você acaba irradiando de uma forma que vai para quem está ao seu redor, seja a sua família, seja as pessoas do trabalho, seja as pessoas que você convive no dia a dia, né? Ela acaba emanando de uma forma assim como se fosse uma ondinha, né? Onde uma pedrinha bateu aqui na gente e vai reverberando. E quando falando em espiritualidade, para cuidar do espírito tem que cuidar do tempo. Tem que cuidar do tempo. Como é que você vai colocar, por exemplo, uma semente numa terra ruim? Uhum. Ela não dá frutos. Uhum. Né? E então, a mesma coisa você pôr uma flor num vaso. Se você não trocar constantemente aquela água do vaso, não cuidar com o que você põe ali dentro, você mata ela rápido. Então, vamos cuidar do tempo. Boa. Senta aí para eu poder cozinhar um pouquinho para você. E esse cordeiro, ele tem assim uma diversidade de temperos, de especiarias especialmente, né? Que dão esses aromas e que assim vem de uma técnica muito antiga que era usado lá na época das movimentações e tal, porque as especiarias elas são conservantes. Sim. O vinho é conservante, então era a forma que os antigos tinham de fazer a conservação de alimentos, ou seja, usando especiarias. E aí isso me remete a essa conservação, a nossa própria conservação, para a gente poder seguir adiante. Se a gente não cuidar da nossa conservação, da nossa boa conservação, a gente acaba não conseguindo caminhar adequadamente, não evoluir, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, como é que você conseguiu fazer tudo isso? É um processo, né? Não é da noite para o dia que a gente consegue. O paladar é um hábito. Sim. Então, na alimentação eu tinha muita dificuldade com açúcar, né? Uhum. Porque o açúcar tem toda, né, a história de atua no cérebro, vai viciando e tal, enfim. Eu tinha muita dificuldade com o açúcar, né? Mas hoje, entendendo o que ele provoca no meu organismo, como ele me deixa, né? Se eu comer um doce, daqui meia hora eu tô um molegato, né? Com sono e tal. Então, o açúcar tem uma coisa que ele
dá e toma no momento seguinte. Exato. Ele dá dá um energia pico, e né? depois ele te toma. Mas ele é curto. É. E aí, quando a gente entende que você se alimentando melhor, ele cria esse pico, mas ele não cai depois, né? Ele vai indo. É lógico que a gente consumindo energia vai diminuindo um pouquinho. Mas não é esse pico, né? Não é essa queda brusca, como eu tô falando. Se eu comer, dali meia hora eu tô com sono. Né? É uma coisa muito, muito, muito doce, né? Então eu acredito que é isso, cara. E se você me permite, eu queria falar uma outra coisa que você falou do preparo do cordeiro e tal. Eu acho que não só, né, que a gente está falando de alimentação, mas essa questão do preparo antes, assim, de se planejar o que vai comer, eu acho que é fundamental para a gente conseguir ter uma alimentação saudável. Sim. Porque tem muita coisa fácil pra gente hoje, né? Ah, pega isso aqui, pum, e você gere para dentro. Pega isso aqui, pum, e você gere para dentro. Cara, como é que nós estamos cuidando do nosso solo? Né? Como é que nós estamos cuidando do nosso vaso, do templo? Então, essa questão, e não requer muito trabalho para isso. Nós temos coisas aqui simples, que pode achar em qualquer lugar. Exatamente. Então... Não, e essa coisa de você se planejar para o ato de cozinhar, que eu acho que é um ato, além de um ato prazeroso, é um ato saudável, porque se você não se planeja minimamente, você acaba indo pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil geralmente não é o melhor, né? Não, na verdade não é. E a gente tem o hábito, né, de às vezes fazer o que é mais fácil, não o que é certo. Você falou uma coisa, é fácil, mas não é certo, né? Hoje em dia as pessoas têm se descuidado muito dessa questão até da própria ética nos momentos atuais que a gente vive. Sim. E essa coisa de espiritualidade, eu acho que até o próprio ato de se alimentar adequadamente, isso contribui para a pessoa por inteira estar dentro de uma ética, né? Não tenha dúvida, porque o ato, né, da espiritualidade, você tem uma consciência mais ampla de tudo. Das suas decisões, das suas atitudes, do seu relacionamento, do que você fala, inclusive do que você come. Do que você vai pôr para dentro do seu corpo, né? Porque tem vários estudos científicos aí que comprovam, né? Hipócrates já falava, o pai da medicina, que, né, que sua alimentação seja seu remédio seja sua alimentação. Então, a alimentação, hoje eu como ela como um remédio, né? Onde não vai remediar o meu corpo. Na verdade, ela vai fazer o meu templo ser cada vez mais forte para que eu esteja cada vez mais preparado para o dia a dia. Ela falando em templo, é aquela coisa de construir os alicerces, botar um tijolo por vez e tal, e para a edificação ficar forte. Né? Isso, cara. E tem um detalhe que todo mundo, quando vê uma edificação, não percebe, cara. É o alicerce que sustenta ela. Todo mundo enxerga o telhado, mas não vê o que está debaixo da terra. E a alimentação adequada faz o cérebro funcionar muito melhor em todos os sentidos. Melhor no sentido de pureza mesmo, de pensamento e tudo mais, e de rapidez, que isso também a gente precisa, né? De energia para tomar decisões, né? Não tem a menor As melhores dúvida. Decisões, as mais sábias decisões, né? Não tenha dúvida. Só para a gente poder daqui a pouco provar, deixa eu te explicar o que eu fiz aqui. Então, esse aqui é um cordeiro, é uma paleta de cordeiro, que já está temperada aqui desde ontem. Ok, uau. Tá vendo o planejamento? Isso aí. Preparação. Então aqui tem vários tipos de especiarias, tem cebola, tomate, alho poró. Aí tem isso aqui que é uma semente que era usada muito nos antigos, lá que é o cardamomo, que tem um aroma fantástico. Posso sentir uma? Pode. Olha o aroma disso. Uau, muito gostoso, cara. Muito bom. Aí a gente tem, falando em termos de história, o grão de mostarda, né? Que tem aqui todo aquele apelo histórico, né? Não tenha dúvida, né? A gente tem a cúrcuma, que é um anti-inflamatório, né? Mas que dá um aroma fantástico, né? Não tenha dúvida, cara. Dizem que é o mais potente anti-inflamatório, né? A cúrcuma. Isso aqui, canela, que além de super aromático, dá um paladar excepcional, assim, é uma coisa que você às vezes não se toca de que está comendo, você não sabe de onde está vindo. Aí a gente coloca o vinho, que tem no cristianismo isso tem um lado do sagrado, né? Sim. Você acha que é bacana também, enfim, e que dá também um paladar que todo, para quem, existem algumas pessoas que podem dizer, poxa, mas a cozinha é com vinho e eu não bebo, por exemplo. Que por acaso é até o seu caso, né? Sim. E não tem nada a ver com a espiritualidade. Eu não tem bebo nada porque eu a ver não com a gosto. espiritualidade, você já me disse isso uma vez. Acontece que o álcool no cozimento, no tempo de cozimento, ele evapora por completo, só fica o paladar. Sim. Entendeu? Então essa questão é importante da gente também ressaltar, porque há algumas pessoas que às vezes não conhecem sobre isso, Sim. né? Então isso ficou marinado aí desde ontem.
E aí aqui eu já tô com ele cozinhando, porque é um processo meio demoradinho, né? E ele já tá aqui, ó. Olha o aroma disso. Como tá lindo, cara. Entendeu? Que também o tempo de cozimento dele é um pouco mais lento, né? Fantástico, cara. Então daqui a pouco a gente já vai provar. Enquanto Só de isso... sentir o aroma já deu água na boca, cara. Maravilhoso, né? É. Enquanto isso eu vou preparar aqui o que vai ser o acompanhamento, que é um purê que eu fiz de banana da terra. Olha, cara, que Entendeu? legal. Que eu vou só acrescentar um pouquinho de manteiga aqui. Uma das coisas, né, que a gente fez aí quando eu fiz esse processo de alimentação mais saudável, comecei a entender todo esse lance e tal, foi o ato de descascar, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, pô, como é que você emagreceu? Mais de 30 quilos, você tá nessa agora e tal, não sei o quê. Pá, eu falo, cara, o segredo básico, ao invés de você desembalar, descasca. Essa é boa. De uma forma simples, cara. É. E linkando com isso que você falou, cara, eu acho que o entendimento, quando a gente amplia a nossa consciência, né, é você fazer o ato de se autodescascar você mesmo, sabe? De tirar as cascas e sair se permitindo, cara, conhecer coisa nova. Porque muitas vezes a gente não se permite, né, conhecer outras coisas e a gente acaba sempre ficando no mesmo. E quando você faz a mesma coisa, você só vai ter o mesmo resultado. É verdade. É loucura achar que vai ter um resultado diferente fazendo o que você sempre fez. Você só vai ter esse resultado assim. Esse prato aqui é um prato que ele precisa de antecedência, né? Mas na hora do preparo, o fogão trabalha para mim. Entendeu? Eu não preciso estar ali toda hora mexendo, porque é um cozimento lento. Então, ou seja, tudo bem, eu tive que agir com antecedência para que alguém, no caso o fogão, agisse para mim depois. Ou seja, aí depois eu fico aqui só sentindo os aromas, como a gente está aqui agora. Exato, e que delícia isso aqui, né? Olha que gostoso, cara. Então, já está praticamente pronto aqui. Vamos e lá, esse preparar antes, né, cara, assim, quando você... olha a visão, olha o que você colocou agora, cara. A vida da gente não é assim, cara? O dia a dia é só você confiar que sempre tem alguém preparando aquilo que você vai fazer. É aquela coisa de... Você tem que saber lidar com as consequências, né? Ou seja, se você fez determinada coisa antes, algo vai acontecer depois. Isso aí. E assim, antes você tem que saber, bom, eu tô tomando essa atitude, vou ter que arcar com as consequências dela. Eu vou ter depois. esse resultado e essa consequência. A gente tem tudo na mão. É só mudar a lente. Sabe? É só mudar a forma como você enxerga. Para que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Né? É a hora que você encontra esse porquê, cara, é muito simples. Tá tudo muito perto. Mudar hábitos. Em vez de ir no mercado, eu vou na feira hoje. É muito mais gostoso, né? Muito mais, encontra gente, aquele burburinho de gente e tal. No supermercado as pessoas, você já reparou que no supermercado as pessoas não se cumprimentam? Não, é verdade. Na feira a comunicação acontece. É muito maior. É verdade, cara. Curioso, não é por acaso não, né? Não. Acho que tem a ver com a espiritualidade que gira entre os alimentos. Eu não tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida, porque o alimento é energia, né? E nós somos energia. E aí você está se aproximando de energia boa. Andão, vamos lá, hein? Vamos. A hora do vamos ver. Olha só, Olha cara. só que bonito isso. Tá bonito demais isso, hein, cara? Olha, tá desmanchando, ó. Uau. Cara, você sabe que você cortando isso aí agora, me ocorreu um pensamento aqui, né? A história da espiritualidade, a gente tem que ampliar a nossa sensibilidade. Fazendo um link, né, com alimentação e tal, quando você passa a se alimentar melhor e você passa a mudar esses hábitos aí de respirar, mastigar com mais calma e tal, não sei o que, você nada mais está fazendo do que mudar o ato da sensibilidade ali no seu paladar, na sua língua, na sua atitude. Então, um molho aqui do próprio cozimento. E o purê de banana da terra. Você vê que é um prato rústico, de preparo simples, mas de paladar extremamente intenso. Vamos lá. Delícia, cara. Bom? Muito bom. E os aromas? Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe que uma das mudanças que eu fiz, além de mudar o hábito e tal, foi o ato de comer.
Eu sempre pus muita comida no garfo, mandei pra dentro da boca, sabe? E aí você não tem tempo de mastigar, não tem tempo de respirar. E você acaba comendo mais. Além de comer errado, eu ainda comia mais. E isso eu acho que foi fundamental para me ajudar nesse processo todo aí de emagrecimento e tal. Eu nunca fiz isso para emagrecer, cara. Eu fiz isso buscando saúde. É importante que isso fique claro. Isso é fundamental nesse entendimento. Às vezes a pessoa, pô, agora você se alimenta melhor e tal, então você fez isso para poder emagrecer todos esses quilos. Não, não fiz isso para emagrecer, para perder aquilo. Não fiz. Eu fiz isso porque eu estava preocupado com a minha saúde. E uma coisa que me ajudou muito é isso, é ir fazendo devagarinho. Né? Sim. E quando a gente fala de espiritualidade, você tem que fazer devagarinho, para você poder ir aprendendo, para você poder ir sentindo, para você poder ir conhecendo, palpando, sabe? Porque senão você vira fanático, senão você vira um ateu, né? E os extremos, na minha opinião, é burro. A gente sempre tem que buscar a linha do meio. Então, muitas vezes a gente não se alimenta bem porque a gente não se permite comer coisas diferentes. Vai aqui que tá mais fácil, vai assim mesmo. Você tá naquela onda do hábito ruim, né? Exatamente. E, então, assim, esse processo foi fundamental também, de eu me permitindo, sabe? E mudando esses pequenos hábitos, você vai conseguindo, né, cada vez curtir mais isso. Então, eu saía da empresa e ia pra casa, eu sempre tive o privilégio de almoçar em casa, hein? Olha só, eu sempre tive, porque a empresa é próximo de casa. Então, olha que interessante. Eu almoçava em casa, mas almoçava em meia hora. Eu saía da empresa, voltava a comer, voltava pra empresa, 30, 40 minutos eu tava lá de volta. Sentado pra comer era 2 minutos. Não sabia nem o que eu tava comendo. E hoje não, cara. Hoje eu me permito, seja onde for. Chego num restaurante, vou olhar, pô, eu já sei o que eu vou pedir, eu já sei o que eu vou comer. É o ato de planejar. Aí, a alimentação vem. Cara, põe no prato, eu gasto o tempo que eu vou ficar ali, né? Na verdade não é gasto, aproveito. Acho que é essa, corrigindo a palavra. Pra sentir o gosto de tudo que tá acontecendo ali, cara. E assim, um ato que às vezes as pessoas esquecem de se alimentar é estar com a cabeça no mesmo lugar do pé. Você faz a conexão, é verdade, porque você está aqui, mas a cabeça está fora. E o conectar coisa fora, é coisa fora, mas que você está dentro de você. Não é você tá pensando no problema lá fora, ou, enfim, outras coisas fora, não. Você vai ligando os pontos, né? Por exemplo, poxa, isso aqui é uma delícia. Caramba, qual é o outro momento bom que eu vivi na minha vida? E assim vai, sabe? E o ato de estar presente, né? O ato de você estar ali, ele amplifica, cara. Porque ele clareia o cérebro. E essa coisa da força do hábito, na medida que você muda outros hábitos de outras naturezas acabam mudando também. Sempre, na maioria das vezes, sempre no mesmo caminho, na mesma trilha, né? Sim, mas se não for na mesma, vai paralela, sabe? Ela vai indo pro mesmo rumo, fazendo uma avalanche. No final eles acabam se encontrando. Acabam convergindo, exato. Isso aí. Então, essa questão é show. Fernandão, prazer te ter aqui, que bom que você gostou. Obrigado você Muito pelo obrigado. convite. Adorei. O prato estava A receita de hoje foi sobre espiritualidade. E se você quer viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanhe no próximo episódio. Valeu. Garoto.